No meu último vídeo, o bastante bobamente chamado Rorke's Drift lê como uma má fanfiction, eu passei por algumas das cifras brutas em torno dessa notável vitória britânica, para melhor demonstrar a todos o quão impressionante é a ideia de que deveria ter sido algo remotamente próximo de uma vitória, pelo menos quando você está olhando para o quadro geral sem realmente prestar atenção nas circunstâncias particulares. De fato, se você assistiu aquele vídeo, então você viu como é quase impossível até mesmo imaginar, não importa quais figuras insanas e ridículas nós propusemos, como isso poderia ser possível. Novamente, pode ser um título bobo, mas realmente pode parecer às vezes que a Batalha de Rorke's Drift é mais como uma má fantasia histórica do que a realidade. Mas é claro, todos nós sabemos que há muito mais na história militar do que contagens de tropas e sistemas de armas. Tendo demonstrado quão impossível parece a situação deles à primeira vista, gostaria agora de me aprofundar nesses pequenos detalhes e falar sobre como diabos os britânicos conseguiram de alguma forma vencer a Batalha de Rorke's Drift. Rorke's Drift era uma pequena estação missionária na colônia britânica de Natal, bem na fronteira com o Reino Zulu. Pré-invasão, o exército britânico acampou, transformando 2 pequenos edifícios em hospital de campo e depósito de suprimentos. O exército britânico acampou e transformou 2 edifícios em hospital de campo e depósito antes da invasão, deixando uma guarnição para vigiar o local estratégico. Certamente a invasão não avançou muito, já que a força foi quase totalmente aniquilada em Isandlwana a poucas milhas de distância, além da fronteira. Foi perto do fim dessa batalha que um destacamento de Zulu se separou de seu exército principal, com ordens para se posicionar na fronteira e cortar as linhas de comunicação e retirada britânicas. Claro, eles acabam fazendo um pouco mais do que isso, e também atacam a posição britânica em Rorke's Drift. Essa batalha começaria por volta das 16h30 no mesmo dia de Isandlwana e continuaria até as primeiras horas da manhã seguinte. Esta unidade Zulu era uma unidade de reserva, que não viu realmente nenhum combate real em Isandlwana, e eles estavam sob o comando do príncipe Dabulamanzi, meio-irmão do rei Zulu Katsueyo. No filme Zulu, 1964, a única figura real retratada é o rei Zulu Katsueyo. O rei Zulu Katsueyo é, na verdade, uma estrutura comando Zulu, uma linha misteriosa de velhos guiando a batalha de uma colina distante. Mas, na realidade, Dabulamanzi era bastante jovem. Ele estava em seus primeiros 40 anos, pelo menos comparado ao que vemos no filme, e é visto por alguns como sendo excessivamente agressivo, até mesmo imprudente como comandante. Então, enquanto a força Zulu está se movendo para a posição aqui, eles realmente perdem um número de seus soldados. Não foi? Ia acontecer, mas vários deles estão realmente se separando do corpo principal e começam a lançar uma série de invasões não planejadas pelo campo, kraus africanos locais e afins. Na verdade, pode ser interessante notar que, enquanto o filme retrata o missionário de Rorke's Drift, Otto Witt como sendo forçado a se afastar do posto pelo exército em um estado de embriaguez, na realidade, o homem realmente estava trabalhando com a guarnição britânica lá e basicamente serviu como vigia antes da batalha começar. Ele estava cooperando com eles muito bem e fez isso ao lado de um capelão do exército, por acaso. Uma vez que avistaram o Zulu, há apenas alguns minutos de marcha de seu posto, que deixou a cena, mas isso foi para cuidar de sua família que estava sozinha em uma fazenda separada. Dada a situação de que os soldados Zulu estavam ativamente saqueando o campo, eu não acho que podemos realmente culpá-lo por abandoná-los ou algo assim. Portanto, é um ponto contra o filme que eles o retratam de maneira tão negativa. Isso é irrelevante. De qualquer forma, o primeiro e provavelmente o fator mais importante da vitória britânica aqui é que quando Dabulamanzi acaba lançando essa pequena incursão por conta própria, ou seja, o ataque a Rorke's Drift, uma pequena incursão, ele está fazendo isso contra as ordens. Ele está sendo precipitado de novo. Na verdade, os Zulus estavam sob ordens expressas do rei Kazueu para agir apenas defensivamente. Eles não deveriam cruzar a fronteira para o território britânico, território algum. Agora, por que seria isso? Se eles acabaram de ganhar uma grande vitória, por que não aproveitar a vantagem, seguir com uma série de invasões e ataques maiores e mais planejados em posições britânicas, talvez até começar a marchar para o próprio Natal? Por que não simplesmente cruzar a fronteira e pegar o depósito de suprimentos mal defendido? Para um príncipe buscando se provar, ficar na fronteira com 3 a 4 mil guerreiros que ainda não tiveram uma verdadeira batalha e estão ansiosos por ação,
parece um grande desperdício, não é? Não ganhará muita glória apenas interceptando comunicações britânicas e cortando retiradas. Isso não é glorioso. Bem, a curto prazo, no sentido tático, faz sentido dar uma olhada e ver se você pode alcançar esse objetivo. Continuar com a iniciativa. Neste momento, a deriva de Rourke está mal defendida, mas está em um ponto importante. É um local estratégico importante em uma travessia de rio, e obviamente foi usado pelos invasores como ponto de partida. Se você conseguir entrar rapidamente, tomar controle antes que possa ser reforçado ainda mais, você poderia se poupar de muitos problemas no futuro e ainda ganhar um pouco de glória. Então é isso que essa reserva faz? Eles tentam tomar a iniciativa e se adaptar a uma situação em mudança no terreno. E normalmente, isso é exatamente o tipo de coisa que é elogiada em círculos militares. Mas aqui vem aquela palavra desagradável novamente, contexto. Os Zulu não estão apenas lutando contra Natal, estão? Não, não, não. O Império Britânico é uma potência global com infinitamente mais riqueza e prestígio e poder militar do que os Zulu poderiam sequer sonhar. Se o rei Katsueo tiver alguma esperança de sair desta guerra com qualquer semelhança de independência Zulu, o conflito precisa permanecer regional. Precisa ficar limitado apenas à colônia de Natal e ao reino Zulu. Se Katsueo puder provar aos britânicos que ele não é uma conquista fácil e que a guerra seria mais problemática para os britânicos do que Zululândia realmente vale, então ele pode ser capaz de levá-los a um acordo de paz negociado. Pense em termos de, por exemplo, as guerras anglo-boeres. A primeira guerra dos boeres viu essa pequena força boer derrotar o que era, no grande esquema das coisas, uma força de guarnição britânica bastante pequena, e realmente conseguiu levar os britânicos a conversas onde eles alcançaram exatamente o que Katsueo provavelmente está esperando aqui, um acordo negociado com pelo menos independência parcial. E se o Império Britânico tivesse rejeitado os termos dos boeres, decidindo que a guerra não pode ser perdida a nenhum custo, então provavelmente poderiam ter vencido. Poderia ter custado a eles uma quantidade irracional, até mesmo extraordinária, de riqueza e sangue, mas ainda assim, eles poderiam ter feito isso se apenas a vontade estivesse lá. A vontade estava lá na Segunda Guerra dos Boeres. Os britânicos já tinham sido expostos antes, e a descoberta de diamantes na África do Sul piorou a situação dos boeres. A Segunda Guerra dos Boeres, em contraste com a primeira, durou um bom tempo e eles, 2 anos e meio, e veriam bem mais de 50.000 mortos até o seu fim. Às vezes, uma guerra, um conflito, pode se tornar tão massivo em escala que se torna uma fera incontrolável até mesmo pelos estados que a estão travando. E quando você perdeu milhares de seus bravos rapazes e valentes e heróicas últimas resistências, você ousaria trair o sacrifício deles permitindo que o inimigo negociasse com você? Já gastamos tanto dinheiro e tantas vidas. Bem, se entrarmos em um acordo negociado, seria um desperdício agora, não seria? Podemos também continuar até o fim. E então temos a Guerra Eterna. Este é um jogo excepcionalmente perigoso e delicado para se jogar, especialmente quando, como Casuelo está, você está lutando contra uma nação democrática onde a política externa é frequentemente sujeita à opinião pública. Ele pode estar se defendendo, mas imagine se Casuelo segue o sucesso em Isandouana com uma contra-invasão. Imagine as manchetes dos jornais de Londres lendo: Exército de selvagens saqueando ao longo da estrada para Natal após o massacre de Isandouana. Duvido que o jornal vá admitir que estamos atacando eles e que eles apenas se defendem, sem fazer nada que nós não faríamos. Então sim, talvez esteja meio equilibrado. Não, vai ler massacre em Isandouana, sabe? Assassinato na estação missionária de Hook Strip. Isso não é uma boa aparência. Isso seria o sino da morte do reino Zulu. Os britânicos jamais aceitariam isso passivamente. Eles redobrariam seus esforços, enviariam reforços e queimariam a terra Zulu até o chão em represália. E, incidentalmente, isso é exatamente o que eles fizeram, na verdade. Talvez a derrota em Isandouana tenha sido um pouco demasiado esmagadora. Foi demasiado desastroso, demasiado público para os britânicos fazerem qualquer outra coisa. Se tivesse sido, digamos, uma derrota moderada, forçando os britânicos a reposicionarem-se, recalcular o seu plano, redesenhar as linhas, mas sem ser demasiado vergonhoso, bem, então talvez esse acordo de paz pudesse ter sido possível. Revisite a Primeira Guerra dos Boeres. De qualquer forma, estou começando a me alongar aqui.
O ponto é que Katsueo está tentando passar um fio por uma agulha muito estreita. Mantenha-se na defensiva, seja um espinho no lado do conquistador e desgaste qualquer britânico que ouse impedir a sua soberania. Ou seja, não morra enquanto você está rezando para que eventualmente os funcionários britânicos ou a opinião pública decidam que tudo isso simplesmente não vale mais a pena. Então, e somente então, você pode ter uma chance de manter seu poder contra um inimigo vastamente superior. Então, sim, enquanto taticamente em pequena escala pode parecer que faz muito sentido para o príncipe Dabu Lumanzi tomar a iniciativa e tomar Rorke's Drift no nível diplomático, coisas que você poderia tentar fazer. Imagine novamente se após Isandlwana, outra manchete diz que as forças Zulu capturaram uma estação missionária que havia sido convertida em um hospital e massacraram sua pequena guarnição, especialmente depois que esses poucos rapazes corajosos do Bravo 24 se recusaram a desistir, lutando até o último homem enquanto defendiam seus camaradas doentes das lanças. Zulu enquanto a fumaça enegrecida enchia os céus, e todas essas outras bobagens, você sabe, coisas bobas que os jornais podem fazer para inflamar as coisas. Você pode dizer, na verdade, que o exército não gosta muito de mais de um desastre por dia, fica mal nos jornais e perturba os civis no café da manhã. Claro, quando um civil se irrita no café da manhã, pode contatar seu deputado, que pode fazer um belo discurso. E, de repente, temos um novo exército enorme indo para a Zululândia com vingança em mente. A política colonial e imperial pode ser uma coisa, volúvel. Agora, gostaria de discutir alguns dos elementos emocionantes que possibilitaram a vitória britânica. Porque, enquanto no nível diplomático, isso pode ser uma das coisas mais importantes no grande esquema, e você verá sua importância também muito mais fortemente, eu acho. No final de tudo isso, ainda é apenas uma parte da história. Certamente não explica por que a guarnição britânica não se rendeu após o primeiro ataque Zulu, mas sobreviveu tempo suficiente para essa vitória. Esse fator diplomático contribui para a sua sobrevivência de qualquer forma. Mas antes de chegarmos a tudo isso, é claro, outra palavra rápida sobre as pessoas brilhantes, maravilhosas e bonitas que me apoiam e ao meu trabalho no patreon.com. Você sabia que se apenas 0,5% de todos os meus inscritos se tornassem meus patronos, eu não dependeria de receita publicitária ou monetização do YouTube de forma alguma? E você sabia que pode se juntar a esse grupo ilustre e prestigioso de indivíduos que tornaram este vídeo possível? Por um ano inteiro, por acaso, por apenas $10. São $10 pelo ano inteiro, não mensalmente. E essa associação inclui muito mais do que apenas a sensação quente e aconchegante de manter este canal à tona. Mas também te dá 25% de desconto em todos os meus produtos na loja Teespring. Te dá o seu nome nos créditos de todos os meus vídeos e acesso a esses vídeos uma semana inteira antes do espectador comum. Sabia que pode participar das nossas transmissões ao vivo exclusivas para patronos quinzenalmente? Temos um torneio de Hearts of Iron 4 esta semana ou na próxima. Bem, na verdade será esta semana quando você estiver vendo o vídeo. Será esta semana quando todos os patronos assistirão mais cedo. Você entende o que eu estou falando? De qualquer forma, imagino que vocês já sabiam disso tudo porque eu realmente mencionei no último vídeo e provavelmente vou continuar martelando muito mais no futuro porque provou ser bastante lucrativo fazer isso. Obrigado àqueles que decidem se juntar a este nobre grupo assistindo ao vídeo. Te vejo na próxima semana e te vejo no próximo vídeo. Tchau. Estudante de História Britânica examina o resumo da Batalha de Rorke's Drift na Wikipédia e acha o número de 153 impressionante. A percepção inicial é de total impossibilidade. Foi sobre isso que estávamos falando no último vídeo. Mas quando os soldados Zulu atacaram os britânicos na vida real, eles não estavam em um vasto campo aberto. Vamos falar sobre fortificações e como elas podem mudar drasticamente as chances de retroceder. Mesmo quando você está em desvantagem de 20-1, ao decidir resistir e combater os Zulus, ao invés de tentar uma retirada, os britânicos iniciaram rapidamente a fortificação da passagem de Rorke da forma mais eficaz possível. O armazém e o hospital foram construídos como pontos fortes naturais no perímetro.
Os móveis foram usados para barricar quaisquer portas voltadas para o exterior, e pequenas brechas foram cortadas nas paredes para os soldados atirarem de uma forma de segurança relativa dentro do prédio. Então, é extremamente bom. No espaço entre os prédios, sacos de combate corpo a corpo foram usados para construir uma parede, ao lado de uma pequena parede de pedra existente, parte de um curral de animais, também conhecido como kraal. Devo estar falando errado, é uma palavra africâner, acho, um kraal. Agora, algo raramente retratado é realmente a altura dessas fortificações, a escala e importância delas, por assim dizer. Pelo menos em algumas das áreas, as paredes que os britânicos construíram eram altas demais para serem escaladas facilmente pelos Zulu. Elas não eram apenas esses pequenos inconvenientes na altura da cintura ou do peito. Os Zulu não podiam simplesmente pular ou dar um passo rápido para dentro do forte. Então, quando essa onda de Zulu se espalha, não é como se eles fossem apenas dar um pulinho e de repente estariam dentro do forte esfaqueando as pessoas. E isso se tornará muito importante em pouco tempo. É uma parede de tamanho considerável. Também vale a pena notar que quando essa decisão foi tomada pela primeira vez para ficar e lutar, o Tenente Shard, na verdade, tinha muito mais do que apenas seus últimos 150 com os quais fazer essa luta. Na verdade, havia cerca de 400 homens para defender Rorke's Drift, um número bastante significativo deles, vindo dos Carabiners nativos de Natal. No entanto, esses homens já haviam lutado em Isandlwana, eles estavam ficando sem munição, e as chances são de que eles podiam ver o que estava por vir. Após comprar tempo para a guarnição, confrontando os Zulus perto de Rorke's Drift, eles finalmente deixaram o posto. Na verdade, a guarnição ficou chateada por perder esse recurso valioso e salvador de vidas dessas centenas de caras. E alguns tiros foram realmente disparados pela guarnição com raiva dos homens que fugiam. Eles acabaram matando um de seus cabos, um certo Sr. William Anderson. Não foi tão educado quanto gostaríamos de pensar. Com seus números drasticamente reduzidos, o Tenente Shard precisou ajustar o plano. Então, uma parede interna feita de todas as coisas de latas de biscoito foi construída a partir do depósito e oposta ao kraal de pedra, basicamente para construir uma pequena cidadela dentro das fortificações originais. Claro, por latas de biscoito eu quero dizer caixotes de tamanho bastante significativo, então não são esses pequenos caixotes. Pequenas caixas que poderiam cair como um display de supermercado. Isso está efetivamente tornando as defesas de Rorke's Drift um setup modular, de modo que, se qualquer parte da missão acontecer de cair para o inimigo, os outros elementos poderiam continuar a fazer uma resistência e apoiar áreas que estão em apuros, por assim dizer. E, novamente, isso se tornaria um dos elementos mais importantes, um dos mais significativos em como os britânicos realmente sobreviveram a tudo isso. O que tudo isso representa é efetivamente um multiplicador de força dramático, para que essa pequena guarnição de 150 possa projetar uma quantidade muito maior de força. Eles estão pegando o que começa como uma probabilidade matematicamente impossível, que é o que vimos no último vídeo, em seu nível básico e central, a matemática literalmente não pode funcionar. E o que eles estão fazendo é que estão fazendo tudo ao seu alcance para equilibrar esses números o máximo possível. No contexto de um jogo, pode-se dizer que estão adicionando o máximo de modificadores positivos possível ao seu lançamento de dados. Eles estão, digamos, minimizando e maximizando. De qualquer forma, finalmente vamos olhar para a verdadeira batalha agora. As forças Zulu chegam a Rorke's Drift às 16h30. Isso é depois que eles já estavam marchando por cerca de 8 horas e meia, tendo começado às 8h daquela manhã. Eles gastariam as próximas 8 horas e meia atacando a partir da base do navio e as fortificações britânicas, e seguiriam com escaramuças de rifles por mais 4 horas, até que o campo só silenciaria por volta das 4h do dia seguinte. Ah, e claro, mais uma coisa a notar, apesar de valer a pena, são novamente tropas de reserva. Esses homens não são todos, sabe, jovens em forma no auge da vida, mas a idade média de muitos desses guerreiros Zulu é na verdade nos 40 e 50 anos. Então, a batalha iniciou. 600 guerreiros Zulu partem juntos contra o Muro Sul britânico. Espere e segure os 600. Apenas 600? O que aconteceu com, a horda de 3 a 4 mil fortes que iria varrer as paredes e tudo mais? Bem, só porque você tem um total muito grande não significa que todos esses soldados podem ou devem ser enviados em uma única onda de ataque massiva.
Leva tempo para uma força tão grande chegar à batalha. Sem falar no tempo que levariam para se posicionar, especialmente se os Zulus tentassem fazer um cerco completo mantendo uma distância segura para evitar serem alvejados o tempo todo enquanto fazem isso. Sabe, se eles precisarem, por exemplo, cercar um prédio, precisam ir longe o suficiente para que o inimigo não os veja durante o cerco. Enquanto você gasta tempo marchando para o campo com 4.000 homens, o que ocupa muito espaço, você leva tempo para chegar lá, se posicionar e se preparar para o ataque. Nesse tempo todo, você está perdendo o recurso militar mais crítico, a iniciativa. Você está permitindo mais tempo para o seu inimigo observar seus movimentos, avaliar suas forças e determinar qual é o seu plano e, como tal, preparar o contra-ataque perfeito. Novamente, é importante notar que com tal força, não se espera que todos cheguem ao campo de batalha simultaneamente. Raramente as forças se movem em ordem singular. São grandes blocos, especialmente quando a intenção dessa força, como é o caso aqui, é perseguir um inimigo em retirada. Que certamente não será tão educado a ponto de manter seus próprios blocos bonitos e ordenados juntos para você, e também, é claro, para bloquear estradas de comunicação, onde seria novamente propício talvez dividir a força em pelo menos alguns pequenos grupos diferentes, e novamente, você também tem que lembrar que, elementos dessa força Zulu estavam até se dividindo da principal, a força principal sem ordem. É um Ibuto. De qualquer forma, Ibutos individuais estão chegando ao campo em momentos diferentes, de acordo com a velocidade de marcha, a rota da barcaça, coisas assim. Então, você poderia chegar ao local, olhar para o inimigo e acenar: "Oi, pessoal, vamos matar vocês em breve, sem preocupações." Ou, claro, quando você chega ao campo, pode tomar a iniciativa, avançar para pressionar e atormentar o inimigo. Se a vanguarda encontra o inimigo, é o que geralmente devem fazer. Você escaramuça com eles, mantém-nos na mesma posição, impede que eles tenham qualquer descanso ou manobrem demais, e então você está esperando que o restante de seus caras todos se juntem para realmente vencer o dia. Também é o caso de que mesmo que você tenha toda a sua força coletada e capaz de atacar o inimigo de uma vez, você nunca quer realmente fazer isso. Você nunca quer ter um ataque total com toda a força ao mesmo tempo. Você sempre precisa manter uma força saudável em reserva. Então, claro, os Zulu podem ter 4.000 homens prontos para lutar. Mas mesmo que todos estivessem em posição ao mesmo tempo, definitivamente não significa que você quer que todos partam para o ataque de uma vez, como o que aconteceu naquele primeiro vídeo, como se fossem apenas 3.000 contra 150 e depois fossem pegá-los. Porque se você fizer isso, o que acontece se algo der errado? O que acontece se uma de suas flancos vacilar e começar a recuar? As tropas em pé de repente se tornariam vulneráveis a serem flanqueadas. Manter reservas é importante para reforçar esses flancos se algo sair do controle. Da mesma forma, evidente, afirmam que nenhum plano de guerra resiste ao primeiro embate com o adversário. As situações no campo de batalha mudam e se alteram, e os indivíduos no terreno estão reagindo a essas mudanças em tempo real com informações inerentemente limitadas. Se você comprometeu toda a sua força a um único plano de batalha, mas então algo dá errado, de repente você não tem ninguém para enviar para ajudar a corrigir o problema com novas ordens mais apropriadas para o cenário alterado, mas em vez disso, você vai ficar tentando desesperadamente enviar ordens para homens que já estão engajados e são incapazes de cumprir suas ordens anteriores. Não estão dispostos a fazê-lo, ou talvez pior de tudo, eles estão cumprindo dogmaticamente essas ordens e estão morrendo como resultado, porque, novamente, suas ordens já não são relevantes para uma situação alterada. Se os homens estão no campo lutando uns contra os outros, às vezes é muito difícil enviar novas ordens para eles. Em vez disso, se algo ocorre com eles no campo, como serem cercados porque não percebemos que o inimigo tinha reservas e avançaram em um ponto fraco da nossa linha,
Podemos enviar nossas próprias reservas para prevenir o cerco. Não precisamos mandar um mensageiro para avisá-los para recuar, o que seria impraticável rapidamente. Então, mesmo com uma força de 3 a 4 mil homens prontos, você nunca os usa todos simultaneamente. Você envia uma força parcial, analisa o inimigo, identifica suas fraquezas e como explorá-las. Então, é claro, dependendo do que acontece com essa onda inicial, você pode ou retirá-los completamente, aceitar a perda, ou você envia várias reservas e segundas ondas para jogar na situação em mudança com as novas informações que você recebe. E o que é mais, se você decidir optar por esse único grande assalto de onda, porque está tão seguro de que nada poderia dar errado e que você simplesmente varrerá as defesas inimigas, então apenas envie todos ao mesmo tempo. Bem, o que acontece novamente se, digamos, um elemento desse exército decidir recuar, seja ou não justificada, talvez o oficial júnior no comando simplesmente não seja tão inteligente. Talvez ele veja algo que o perturbe, faça ele pensar que algo mudou. Eles podem interpretar as ordens errado. Suponha que um soldado decida recuar. Isso poderia facilmente causar uma debandada geral, caso o oficial número 2 perceba que o oficial 1 não está cumprindo suas obrigações. Se ele não cumpre seu papel, não posso cumprir o meu. Estou saindo, não quero morrer. Ele recua. Então o oficial 3 percebe que todos estão recuando. Rapazes, saiam rápido. Algo terrivelmente errado deve ter ocorrido lá. Todos corram por suas vidas. Sabe, é muito fácil. Se o pânico decidir se instalar e mesmo uma pequena parte de um exército pode muito rapidamente, se as coisas saírem do controle, correr por essas fileiras e criar uma debandada geral, especialmente se não houver ajuda para chegar dos reforços para essas posições enfraquecidas. Se não houver forças lá para, forçar seus companheiros de volta à luta sob a mira de uma arma, ou para tranquilizá-los com novas ordens ou algo assim. Não apenas uma debandada vai ser quando os exércitos sempre sofrem suas piores baixas, mas também os deixa abertos a um contra-ataque organizado. Toda a força corre o risco de perder a coesão, fugindo para as colinas e sendo eliminada aos poucos por uma força que, de outra forma, seria inferior. Se todos aqueles que começam a correr, e então algo dá errado, e todos acabam recuando, então o que impede das tropas decolarem? Seja em fuga, avanço, ou executando várias ações e eliminando as pequenas forças Zulu, que não estão unidas em seu grande exército. Mais uma vez, essa introdução de mais contexto, mais realidade, além da abordagem de pegar 2 exércitos e juntá-los, o tipo de coisa que vemos em filmes o tempo todo, tudo isso adiciona uma camada de complexidade para o Zulu, que favorece muito as chances britânicas. Então 600 Zulu. Não 3.000, mas 600 avançam para atacar Rorke's Drift atacando a parede sul. Mas ao longo do caminho, não há muita cobertura. E como eu disse no meu último vídeo, os britânicos começam a abrir fogo a 500 jardas. É uma distância considerável para correr quando se está sob fogo. E, novamente, esse plano não necessariamente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo, e em algum ponto dessa carga, a força acaba se fragmentando e se dividindo. Alguns dos Zulus ficam presos sob o fogo intenso e são forçados a se abrigar, seu avanço é prejudicado. Enquanto isso, aqueles homens que continuam a carga percebem que estão enfrentando uma situação quase impossível à frente deles. O armazém fortificado fica à direita e à frente, o hospital. E entre os dois, você tem um muro alto com mosqueteiros alinhados no caminho. Se tentarem avançar ao hospital, certamente encontrarão as portas fechadas, e centenas de homens ficarão presos tentando forçar a entrada e fechá-la. Enquanto se dirigem ao hospital, eles encontrarão portas bloqueadas e muitos homens tentando entrar à força. Os Zulu podem subir pelas janelas ou telhado e serem eliminados individualmente. Não apenas isso, é claro, mas muitos soldados estão dentro daquele hospital atirando para fora através das brechas, o tempo todo, enquanto o armazém e a parede à direita são capazes de reforçar aquele ponto forte. Se os Zulu decidirem invadir o armazém, bem, eles enfrentarão exatamente o mesmo problema. E se eles continuarem pelo centro, tentando ultrapassar as paredes diretamente, bem, então eles são pegos entre ambos os pontos fortes de uma vez. E mesmo que eles consigam forçar o caminho através ou sobre essas paredes, com certeza outra saraivada estará esperando por eles dentro das paredes. Não. Você pode ver como essa posição é insustentável. E assim, de um indivíduo ou outro, uma decisão sobre essa acusação é tomada.
É feita no local, adaptando-se e mudando de acordo com as circunstâncias conforme elas se apresentam no terreno. Se você não pode seguir em frente, não pode parar a carga para não ficar preso como tantos Zulus já foram lá atrás, bem, então, tente contornar. Movendo-se para a esquerda, os Zulus contornam o hospital e começam a atacar ao longo da parede norte, enquanto alguns deles tentam forçar a entrada no prédio. Eles meio que você sabe, toda a carga está progredindo e meio que se desloca e está atacando ao longo do caminho enquanto fazem isso. Mas durante todo esse tempo, enquanto a força está mudando de direção e sondando e atacando em diferentes ângulos ao longo do caminho, eles estão sendo alvejados o tempo todo. Ao longo deste corredor, alguns desses Zulu correm. Outros estão presos, como na parte de trás, por exemplo. Outros param para tentar forçar a entrada no hospital, enquanto outros ainda estão varrendo cada vez mais para o outro lado das fortificações para atacar, tipo, as paredes noroeste e norte. Os Zulu nem sequer entraram em combate corpo a corpo significativo e já vemos a força sendo desgastada em pedaços menores, sabe? Pedaço por pedaço. Quando os Zulu alcançam a parede norte, eles são uma fração do tamanho total da força. E então, é claro, para aqueles poucos Zulu que conseguem se envolver em combate corpo a corpo, eles descobrem que na maioria dos lugares, as paredes são altas demais para escalar com segurança. Logo, sem conseguir atingir o topo, eles se agrupam na base, e tentando atirar suas armas de perto. Eles tentam agarrar os rifles inimigos, projetando-se por cima e através de brechas, esfaqueando para atingir qualquer um ao alcance. Alguns homens conseguem ultrapassar o muro, em áreas onde é mais baixo, provavelmente. Algumas áreas serão prejudicadas e, em certas partes, alguns são melhores escaladores do que outros. Eles estão em pé nos sacos de farinha, completamente expostos ao fogo britânico e às baionetas. E se neste ou em qualquer um dos assaltos, os Zulu conseguirem forçar uma brecha nas defesas, você sabe, com bons números, como alguns caras conseguiram romper, bem, ainda haverá outra linha defensiva logo atrás. As latas de biscoito e o que mais. Temos vários níveis de defesa. Este é o valor do planejamento e da fortificação. Eles são multiplicadores de força para os britânicos neste cenário. Os Zulu podem ter números dramáticos, mas não podem confiar, usar de forma confiável todos de uma vez. E para cada força que eles enviam, as forças são imediatamente divididas, diluídas pelo fogo de armas, por pontos fortes fortificados e por uma defesa modular. Enquanto isso, os britânicos estão pressionados. Eles estão lutando desesperadamente e estão condensados em uma posição pequena e altamente defensável, capazes de se reforçar muito mais confiavelmente do que os Zulu podem, correndo por aqueles campos abertos. Então isso é apenas o primeiro ataque, mas o mesmo padrão básico continuaria por horas e horas em várias ondas. Sempre que os Zulu lançam ondas de ataque, tentando diferentes perspectivas e truques, acabam perdendo homens, sangue e força. Ainda assim, é claro, os Zulus ainda têm muitas vantagens na manga. E enquanto os britânicos podem não estar perdendo tantos homens quando comparados aos Zulus, eles realmente não podem se dar ao luxo de perder nenhum, enquanto o Zulu tem pessoas de sobra, por mais sombrio que isso possa parecer. E para o crédito do Zulu, porque eles não estão comprometendo todo o seu exército neste único grande ataque que então falha, e você tem essa grande lacuna entre onde nada está acontecendo, eles estão dividindo sua força em unidades menores. Eles conseguem manter um ataque menor quase contínuo na linha britânica, além, é claro, de ter homens atirando neles. Na estação missionária com mosquetaria, que havia sido retirada dos britânicos mortos em Isandlwana, estão proibindo os britânicos de repararem suas defesas. Eles estão impedindo os britânicos de descansar e se preparar para o próximo ataque. Em suma, os Zulu podem não conseguir assumir a posição britânica diretamente, como inicialmente esperado, mas estão a desgastá-la. Por volta das 18h, o hospital e o Muro Norte precisam ser evacuados devido à insustentabilidade de sua manutenção, uma vez que os britânicos são forçados a aumentar a pressão, seu perímetro defensivo. E por volta das 22h, o Curral de Pedra também é evacuado, o que significa que os britânicos estão encurralados neste último bastião. Não há mais para onde fugir. Depois disso, os Zulus continuariam lançando ondas de ataque até por volta da meia-noite, após o que continuariam escaramuçando com os britânicos até as 4 da manhã. Quando chega a próxima manhã, os britânicos estão em uma situação muito, muito ruim. Eles estão cansados, estão reduzidos, suas defesas são uma sombra do que eram antes, e eles estão imensamente com pouca munição.
Isso é uma coisa de muito equilíbrio. E os Zulu, se apenas atacassem mais uma ou duas vezes, é duvidoso se os britânicos poderiam resistir novamente. Esse debate pode ser debatido e tal, mas pelo menos o amplo consenso cultural hoje em dia é que se os Zulu tivessem atacado mais uma vez, eles teriam tomado o quartel. Creio que existe pelo menos um ponto sólido para isso. Agora, se você assistiu ao filme Zulu, saberá que foi na madrugada que os Zulu fazem uma última aparição. Centenas, milhares deles até, mais uma vez alinham o horizonte como se fossem fazer aquele último assalto e finalmente quebrar a guarnição e destruir a defesa e o que mais. E você também saberá pelo filme que eles não fazem isso. No entanto, você pode não saber o motivo, porque temo que não seja nem de longe tão desordeiro. Os britânicos, como é sabido, estão em uma situação terrivelmente ruim. Mas e os Zulu? Bem, esses homens, muitos na faixa dos 40 e 50 anos nas últimas 24 horas, marcharam por cerca de 8 horas e meia, apenas para passar suas próximas 8 horas e meia, lançando uma série de ataques à posição britânica e gastando mais 4 horas depois disso em escaramuças. Eles estavam exaustos, e eles estavam com fome. Como não havia provisões suficientes para suprimentos nos dias anteriores a este ponto, porque eles estavam marchando em campanha e este não era um ataque previsto. Esta é uma invasão não planejada, e eles estão no meio de território estrangeiro. Eles sofreram mais de 350 mortos e muitos mais feridos. Eles desconheciam a exata situação dos britânicos quanto à munição restante. E o que é mais é que reforços já estavam a caminho. Uma coluna de socorro comandada pelo Lord Chelmsford chegará em dias. Os Zulu chegaram a Rorke's Drift às 8h, mas provavelmente esperavam pouco ou nenhum auxílio, já que não deveriam estar lá. Novamente, depois de tudo isso, lembre-se que o que estava sendo lutado e sacrificado era contra os desejos expressos do rei Zulu. Tudo isso foi em detrimento da vitória ou derrota dos Zulu. O príncipe de Bulemondi já teria muitas explicações a dar, mesmo que tivesse vencido a batalha de Rorke's Drift naquela primeira carga frontal de 600. Não mencionar isso agora é desajeitado. Um nível desnecessário de perda de sangue e relações públicas é uma boa maneira de expressar isso. De fato é bom para Dabula Banzi que o rei Katsuel seja parente. Provavelmente poupou um bom estresse no final. Então não é tão surpreendentemente terrível que os Zulu decidam agora cortar suas perdas e recuar, mesmo que, você sabe, agora com a retrospectiva, podemos ver que eles provavelmente poderiam ter vencido com uma última carga, se apenas essa carga, você sabe, tivesse uma fração da coragem e do zelo de suas primeiras quantas você sabe. Mas mesmo assim, se eles tivessem continuado com essa última carga, ainda teria sido, em última análise, uma má jogada para os Zulu. Mesmo começar este ataque foi uma má jogada, e as chances são de que, à medida que os corpos se acumulam ao redor de Dabula Banzi, dessas tentativas repetidas de tomar a posição, você sabe, por mais audacioso que ele possa ter sido, ele provavelmente está começando a perceber que isso foi uma má ideia. Mesmo que ele pudesse ter ganhado, não deveria ter estado lá desde o início. Não importa quão impressionantes sejam os números, o príncipe Dabula Banzi, ao analisar, pensa: são apenas 100, somos 3.000. Será fácil, uma simples operação de limpeza. Não importa quão extraordinários sejam esses números brutos, e não importa o quão inacreditável seja à primeira vista que os britânicos poderiam possivelmente vencer essa batalha, verdadeiramente, uma vez que você adiciona o contexto apropriado por trás disso, e uma vez que você entende a situação diplomática e os detalhes e sutilezas da própria batalha, você começa a perceber, de fato, a batalha de Rorke's Drift estava certa desde o início. Mas seja a longo ou a curto prazo, essa certeza nunca esteve a favor do reino Zulu. Agradeço a todos por assistirem agora, claro, especialmente para minhas sempre benéficas classes de apoio no patreon.com, pois é por virtude dessa associação e de sua generosidade que consigo continuar com meu trabalho. Até a próxima vez, meu querido espectador. Eu sou e continuarei sendo seu mais humilde e obediente eu. Obrigado por assistir.